Meus irmãos, graça e paz a todos vocês, nossos amigos e alunos, os visitantes aí da nossa videoaula, aqueles que simpatizam com o nosso trabalho. Mais uma vez estamos aqui, né? Um pouquinho atrasado, mas estamos para lecionar mais uma aula. Isso está no nosso coração, está na nossa vida. Então a gente não pode deixar de fazer algo que Deus colocou em nosso coração. Então é com bastante satisfação que eu venho mais uma vez me colocar diante de vocês aí, para cada um de vocês, né? Para estarmos aqui aprendendo juntamente. Nós aprendemos juntos. Então, antes de eu entrar aqui na nossa lição dessa semana, gostaria de estar novamente, isso de praxe, né, nós temos feito, agradecendo a todos que têm nos ajudado, que têm estado conosco. Muito obrigado a você, os nossos amigos aí que têm nos acompanhado, os professores, né, da escola dominical, cada um dos nossos amigos, a minha família em particular. Agradeço a Deus em primeiro lugar também, que tem nos dado força para estarmos insistentemente aqui falando, ainda que não, vamos dizer, né, ainda que não estourando aí na mídia, na mídia, né, na internet aí, mas graças a Deus nós estamos mantendo aí a nossa fé, nossa confiança, que tem pessoas que estão sendo abençoadas pelo nosso trabalho aqui. Acho que a fama aqui é para Jesus. Não cabe nós exigirmos isso. Eu acredito que eu faço porque eu gosto disso, eu gosto desse trabalho, então é o motivo de eu estar aqui. Então, muito obrigado aí por você estar conosco, pelos likes. Convido você a se inscrever no nosso canal, convido você a se deixar o seu like, seu comentário também, porque é muito importante para nós saber que ou você gostou ou não gostou, tanto faz, pode colocar, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio. Coloque lá seu comentário agradecendo ou nos criticando, não tem problema, nós iremos melhorar a cada dia. E se inscreve lá, se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário, o seu like, aperte no sininho lá para você poder receber. Então, muito obrigado aí por todos os amigos, as pessoas que têm nos acompanhado, né, os que também não são cristãos, que acompanham também, que gostam de aprender. Hoje, nessa semana, nós iremos estudar uma lição maravilhosa, né? Mais uma lição maravilhosa, a qual nos ensina muito, falando a respeito dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Então nós iremos falar a respeito do filho da promessa, que é Isaac, né? Isaac aqui caracterizado como filho da promessa. Então, nessa semana, nessa oportunidade, estaremos falando a respeito de Isaac. Então, desde já, né, quero deixar aí, né, meus agradecimentos e pedir aí que você participe. Não esqueça de participar. Vá à igreja, vá à escola dominical, porque lá você tira suas dúvidas. A escola dominical é lugar para isso, né? Tirar as suas dúvidas. Quando você tem professores que são aplicados nas lições, você pode aprender muito. É uma oportunidade, é a maior classe teológica. A escola dominical é a maior classe teológica da igreja. Ainda que existe os cursos de teologia, mas a escola dominical é uma classe pública, né? Onde as pessoas vão ali, não pagam nada, né? E vai aprender o que é verdadeiramente teologia. Então nós aprendemos muito na escola dominical. Eu convido a você, não seja somente um espectador, não seja somente um ouvinte, não seja um praticante, vá à escola dominical, que você também pode se tornar também um mestre, um professor aí na escola dominical. Descubra o dom que há em ti. Então, desde já, vamos aqui entrar, lição de número 4. O texto áureo vai dizer assim: e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele.
você vai ver que aqui há uma promessa, é uma promessa aqui de geração a geração. Primeiro a promessa é feita a Abraão, que nós vamos entrar aqui, né, a respeito das promessas que foram feitas a Abraão. Passa-se de Abraão para Isaac e de Isaac para Jacó, que se torna Israel. Então você vai ver que a promessa aqui é de Abraão, Isaac e Jacó, os três maiores patriarcas aqui que nós conhecemos aqui da história, né, que são, vamos dizer assim, o precursor, né, do judaísmo, né, até mesmo do cristianismo. Se nós conhecemos, né, o cristianismo é através aí de Abraão, Isaac, Jacó, porque eles foram os precursores aí, né, do cristianismo, né, para nós podermos aqui conhecer. Se não é Abraão, se não é Isaac, se não é Jacó, não viria deles o povo, né, judeu. Então nós conhecemos aí o cristianismo através aí desses patriarcas, até porque o nosso mestre, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele nasceu ali, né? Foi uma promessa feita, ele nasceu ali no meio judaico, ali no meio de uma cultura, né, judaizante. Então isso é maravilhoso saber. Mas está em Gênesis, o capítulo 17, o textual onde nós lemos, está em Gênesis capítulo 17, verso 19. A verdade prática nos diz assim: Isaac, segundo filho de Abraão, deixou um exemplo de humildade e submissão a Deus e a seus pais. Então olha só, primeiro, deixou um exemplo de humildade, submissão e obediência aos seus pais, a Deus e aos seus pais. Então não adianta nada você se submeter a Deus e não submeter aos seus pais, né? É submeter-se a Deus e também submeter-se à lógica, à autoridade que é os pais, né? Então eu acho que a autoridade maior do que é os pais, não abaixo de Deus, lógico, a autoridade maior é os nossos pais. Então Isaac, ele foi um exemplo aí de obediência aos pais aí, amém? Então a leitura bíblica clássica, para nós já entrarmos aqui no nosso assunto, ela se encontra no livro de Gênesis, né, o livro ali, a origem, né, o livro das origens ali no capítulo 26, do verso 12 ao 25, onde nós vamos estar lendo aqui e já entrando aqui, né, nos pormenores aqui da lição. Que começa assim, verso 12: Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Então olha só que coisa interessante. Isaac semeia ali em Gerar, né? Semeia ali em Gerar e Deus o abençoou. Então Deus foi com ele e o abençoou. Então por isso que Isaac, ele colheu bastante, ele colheu muito ali, porque Deus estava com ele. Muitas das vezes a nossa colheita, se não depender de Deus, se não tiver na direção de Deus, nós não conseguimos colher o tanto que é para nós colher. Então se nós estivermos embaixo, onde nós vamos entrar aqui, a respeito da vontade de Deus, né, que Isaac, ele estava debaixo da vontade de Deus. Lógico que teve alguns fatos aí que fez Isaac cometeu o mesmo erro que o seu pai, isso é fato, a Bíblia nos afirma isso. Abraão, ele desce, né, para o Egito ali, para o mesmo lugar aonde Isaac foi, né? Abraão, ele desce para ali sem a autorização de Deus. Isaac, ele comete o mesmo erro. Isaac comete o mesmo erro que o seu pai. Desce ali para aquele lugar, ali lugar onde existiam os filisteus ali em Gerar, desce para aquele lugar e comete os mesmos erros. Mente também mentiu da mesma forma que Abraão mentiu, Isaac também mentiu, falando que a sua esposa era sua irmã. Então ele cometeu os mesmos erros. Porém, nesses erros, ele teve os seus acertos. Teve os seus erros, mas porém teve os seus acertos. E os seus acertos foi a demonstração aqui que Deus era com ele. Deus, mesmo o homem tendo errado, o homem tem que ter o entendimento de que, ainda que nós erramos,
né, ou venhamos a errar, nós temos que ter a humildade de se arrepender. Foi assim com Davi. Davi, ele errou, só que antes disso, Davi, ele é chamado por Deus homem segundo o seu coração. Então Davi, ele era um rei segundo o coração de Deus. Porém, Davi cometeu muitos erros. A sua família foi toda destrambelhada, toda distorcida ali. Ele cometeu adultério, cometeu um assassinato, pecou de várias formas, né? Porém, ele se arrependeu e Deus foi com ele. Então, olha só, ainda que o homem caia, ainda que o homem venha a cair, mas o arrependimento tem que ser maior do que a queda. O arrependimento tem que ser maior do que a queda. Porque não adianta nada você errar, continuar errando, cometendo erro e praticando cada vez mais o erro. Não é somente pedir uma desculpa, não é somente olhar para Deus pedir uma desculpa. Eu vejo aí muitos erros sendo cometidos. E olha só, pasme, né? Você aí. Erros de homens que se dizem líderes, homens que estão na frente de rebanhos, cometendo erros, e continuam cometendo os mesmos erros e continua obrigando as pessoas a se submeter a eles. Olha só, mas Jeremias, Isaías, Ezequiel fala: ai dos líderes, ai dos pastores que cometem pecado. Então cuidado, pecar, acontece o homem cair, acontece o homem pecar, porém, se o homem ficar prostrado, aí já se torna uma ignorância e burrice. Voltando aqui, né? Voltando aqui no nosso texto aqui, e Deus o abençoou, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Olha só, Isaac se torna maior ainda do que o próprio rei ali, né? Do que o próprio Abimeleque. Então Isaac, ele se torna maior do que aquele próprio rei. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Primeiro ponto aqui do que acontece naquele lugar ali, que faz com que Isaac saia ou seja expulso daquele lugar, a inveja. Então a inveja é o primeiro ponto aí que acaba tirando pessoas aí do meio ali que ele vive, ou do seu convívio. Então a inveja é o primeiro passo, é o primeiro ponto para poder tirar pessoas aí do seu convívio. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse-lhe também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá, e tornou Isaac a cavar os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Então, você vai ver que, olha só, Isaac, ele não foge à regra, ele dá continuidade aqui à história de Abraão. Isaac, ele não foge à regra, ele continua a história que o seu pai começou. 19, cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de água viva, né? Águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alegrou o Senhor, e acrescemos nessa terra, ou crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor, olha só aqui, ó,
aparição do Senhor naquele mesma noite disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Até então Isaque, o Deus de Abraão, ainda não era o Deus de Isaque. Deus tinha abençoado por ele ser filho de Abraão, porém ele ainda não servia. Isaque ainda não servia o seu Deus, o Deus do seu pai. Olha só, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então, você vai ver que agora aqui acontece... Aqui Abraão ainda não conhecia o Deus do seu pai, porém Deus já estava abençoando por motivo do seu pai. Então as bênçãos de Abraão estavam sobre Isaque por ele ser filho, mas agora Isaque ele precisava viver as bênçãos de Isaque, não somente as bênçãos de Abraão. Então olha só que coisa interessante nos faz aprendermos aqui. Nós costumamos viver as bênçãos dos nossos pais, costumamos testemunhar as bênçãos dos outros. Costumamos viver embaixo de autoridade, de pais espirituais. Que conversa fiada! Que conversa fiada é essa? Que pais de autoridades espirituais é essa? Nós vivemos embaixo das promessas de Deus na nossa vida. Esse negócio de que meu pai espiritual, o meu pastor, o meu líder espiritual. Que líder espiritual coisa nenhuma. Nós devemos sim se submeter às autoridades quando elas estão embaixo da vontade de Deus. Porém, as bênçãos do Senhor é bênçãos pessoais, porque aqui acontece aqui na vida de Isaque. Olha, eu sou o Deus de Abraão, agora eu sou o teu Deus. Então isso aqui nós aprendemos aqui de uma forma concisa. O Deus do pastor, ou Deus do meu pai, ou Deus da minha avó, ou Deus é o Deus deles. Eu preciso conhecer também o meu Deus. Eu preciso conhecer esse Deus. Não adianta eu professar uma fé que o meu pai, não adianta eu professar uma fé que o meu líder, ou que alguém falou para mim, se eu não tiver experiência com esse mesmo Deus. Eu passo a conhecer e ter experiência com Deus quando verdadeiramente eu me disponho a se submeter a esse Deus, e ele se faz agora presente na nossa vida. Então isso tem que ficar na nossa mente. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Olha só, Isaque agora prestando culto. Até então Isaque não tinha prestado culto ainda. Isaque ainda não tinha. Ele tinha sido levado com seu pai ali no Monte Moriá para ser sacrificado. Mas ele não sabia ainda o que era prestar um culto, levar um cordeiro para ser sacrificado. E agora ele faz isso aqui. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Então ele invoca o nome do Senhor pela primeira vez. E armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Então é maravilhoso. É maravilhoso nós sabemos que nós dependemos de Deus, nós temos que estar debaixo da vontade de Deus e conhecer a Deus. Oséias 6:3 nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou, temos que conhecer. E o meu povo, daí mais para frente ele fala, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E olha só, o povo é destruído por falta de conhecimento, de conhecer a Deus. Não adianta nada você professar uma fé alheia. Você tem que professar uma fé vívida, uma fé vivida, uma fé experimentada. Foi aquilo que os heróis da fé ali em Hebreus, ele vai falar. Hebreus ele vai contar a respeito dos heróis da fé, aqueles que tiveram ali na galeria dos heróis da fé, porque eles colocaram em prática a sua fé. Olha só, Isaque, um caráter pacífico. Então você vai ver que Isaque ele tinha essa característica. É o que a lição vai nos apresentar,
A lição ela vai nos apresentar a respeito, vai falar a respeito do caráter. Mas eu acredito que tem muito mais pessoas aí dentro das escrituras que nos traz muitos exemplos de caráter, né? Isaac ele traz um exemplo de caráter, sim, mas eu acredito que tem muito mais ali que nós podemos aprender. O caráter de Jó. Jó ele foi uma pessoa que o próprio Deus dá testemunho dele. Olha, viu meu servo Jó, homem fiel, temente. Olha só o caráter desse homem. Temente a Deus, desvia do mal. Então isso é caráter, né? O próprio Deus dá testemunho desse camarada, né? Então, esse é o ponto chave, né? Um caráter pacífico. Por quê? Porque no momento ali de luta, onde nós vamos entender aqui, Isaac ele se manteve firme, ele não deixou se entrar ali pela aquela contenda. Ó, disse Deus a Abraão, essas são as promessas, tá? Nós vamos entender aqui algumas promessas que Deus faz a Abraão para nós podermos entender aqui os acontecimentos na vida de Isaac, né? A respeito dos poços e tudo mais aí a respeito da sua história. Porque o caráter aqui de Isaac ele é forjado também aqui no que Deus fez na vida de Abraão, seu pai. Porque Abraão não tinha um caráter tão bom assim no começo da sua história, mas Deus foi moldando Abraão, né? Deus foi moldando Abraão até o ponto dele chegar, né, e ser esse patriarca, esse pai da fé aí que Deus, né, dá esse nome a ele. Pai exaltado, pai de uma grande nação. Então olha só, as promessas. Disse Deus a Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela e da casa de seus pais, e vá para uma terra que eu lhe mostrar. Então foi a primeira vez que Deus aparece a Abraão e manda ele sair ali de Ur dos Caldeus. Olha, sai daqui e vai para um lugar da onde eu te mostrar, né? Aí ele sai e vai embora. Agora, quando chega, isso está lá em Gênesis, no capítulo 12, verso de 1 a 3. Mas aí, o verso 1, ele diz assim, ó, a primeira promessa que Deus fez a Abraão foi, vai para uma terra que eu te mostrar. Então essa é a primeira promessa, olha, eu vou te dar uma terra. Vai lá que eu vou te dar uma terra. Se ele permanece lá, ele perdia a bênção, né? Ele perdia a conquista, porque Deus promete, Deus cumpre. Então Deus fala, olha, sai e vai para a terra, vai para essa terra. Mas ele não questiona, Senhor, que terra é essa? Onde que é? Que lugar que é? Não, ele saiu simplesmente obedecendo a voz de Deus e ele vai para a terra aonde Deus, né, posteriormente lá na frente o mostrou. Agora a questão é simples. Muitas das vezes Deus promete algo para nós, mas a primeira coisa que nós fazemos antes de Deus terminar de prometer, o que nós colocamos? Senhor, que promessa é essa? O que é? Como que é? Aonde? Quando? O que vai acontecer? O que eu vou ganhar com isso? Então essa é a nossa característica como pecadores, questionar. Então Deus ele faz a promessa, mas nós questionamos primeiro, né? Tipo assim, né? Entrando numa questão de que será que é mesmo? Será que é Deus? Será que Deus vai cumprir? Mas não. Abraão aqui, né? Abrão, né? Ele não questiona. Ele vai, né? Ele vai. Eu estou falando de Deus. Estou falando da promessa de Deus, tá? Quando Deus promete, não estou falando aqui do homem, porque o homem falha. O homem é pecador. O homem ele é pecador e o homem promete, não cumpre. O homem ele tem essa falha. Olha só. Então Deus promete uma terra para Abraão. Segunda promessa, os seus descendentes serão uma grande nação. Então, Deus já estava dizendo para Abraão, olha Abraão, os seus descendentes serão uma grande nação. Então, além de você ser pai, né, de nações, seus descendentes também serão, né, uma grande nação. Terceiro, Deus promete a Abraão que seus filhos se tornariam grande nação. Então, ó, Deus promete que Abraão seria pai de uma grande nação, promete que os seus filhos, e agora Deus novamente responde aqui, dando, olha, os seus filhos
Os seus filhos alcançarão aí a promessa da grande nação. Terceiro, voltando aqui, né, esse daqui foi continuando a promessa aqui do 2, né, que os filhos seriam uma grande nação. Agora a terceira promessa é: eu abençoarei o seu nome. Então Deus, ele promete que Abraão seria pai de uma grande nação e promete também que o nome de Abraão seria, olha só, Deus promete que o nome de Abraão, ele estenderia todo esse tempo, desde lá até os dias de hoje, até a volta de Jesus, o nome de Abraão vai ser conhecido. Então, o nome de Abraão, ele não caiu no esquecimento, né? O nome de Abraão, ele continua sendo conhecido porque é promessa de Deus. Então, Deus, ele não esquece. Deus, ele não esquece dos seus, ainda que nós esquecemos de qualquer um dos nossos amigos, ou até mesmo de uma ovelha que está ali no canto, mas Deus, ele não esquece. Deus, ele faz promessa hoje, pode passar-se daqui 1, 10, 15, 20 anos, mas Deus, ele cumpre a promessa, porque ele fala assim, ó, eu não me esqueço, você será conhecido, o seu nome será conhecido. Quarto, Deus promete que Abraão será uma bênção para as outras pessoas. Olha, ser bênção para você mesmo é muito fácil. Ser próspero para você mesmo é muito fácil. Agora, e ser bênção para os outros? A prosperidade da sua mão também ser prosperidade na mão dos outros. Será que é fácil? Será que é fácil você ser bênção? Porque todo mundo quer bênção para si. Todo mundo quer ser abençoado. Todo mundo quer carregar aí no rol da sua história. Olha, eu fui abençoado, eu sou uma bênção. Agora, ser bênção para o outro. Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa importante que nós vamos entender aqui. Jó, no finalzinho da sua história, de toda aquela história de sofrimento, Deus fala para ele assim, olha, ora pelos seus amigos. Ora pelos seus amigos. Agora, se fosse eu e você, mas Senhor, eu estou passando por tudo isso, eles que deveriam orar por mim. Eu que estou em sofrimento, eu tenho que orar pelos meus amigos. Como assim, Senhor? Mas é momento de você orar pelos seus amigos. A bênção do Senhor vai chegar no momento que você liberar, que você começar a orar, que você começar a interceder, porque é muito fácil você pedir, olha só a oração, pedir, dá-se-vos-á, pedir, dá-se-vos-á. Então é fácil pedir, e você se liberar, e você dar, e você abençoar. Todo mundo quer ser abençoado, mas chega na hora de abençoar, ninguém quer. Então, o 5, né, já falamos o 4, Deus promete a Abraão ser uma bênção para os outros. O 5, Deus promete que daria um filho. Agora entra aqui a história de Isaac. Isaac era a bênção, era o cumprimento da bênção. Isaac era uma bênção, era essa bênção que Deus prometeu. Então a bênção que Deus prometeu a Abraão, ele cumpriu. Olha, eu te darei esse filho. Eu te darei esse filho. E Isaac se torna o filho da promessa. Está lá em Gênesis capítulo 17, verso 19. Então, a história de Isaac, ela começa-se aqui. Quando o anjo aparece ali aos pais ali, né? Aos pais, a primeira coisa que eles fazem, Abraão e Sara, eles riem. Dá risada. Por quê? Fator importante, fator biológico. Fator importante que nós não devemos esquecer. Até eu e você cometeríamos o mesmo erro, o mesmo pecado. Por quê? Primeiro, Abraão já era velho, sua esposa também era de idade.